canal, o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Estamos quase completando 3 anos de existência nesse canal e temos só falado dos livros apócrifos. E eu resolvi fazer esse estudo com vocês, porque é importante vocês saberem da história do país. Você que é evangélico, você nunca se perguntou não, né? O que tem a ver a história do Brasil? O que a história do Brasil tem a ver com a Bíblia? Você nunca se perguntou isso, não? Mas vocês são levados a não entender isso. Isso é proposital. Isso é proposital, sabia? Deixa eu explicar para todos vocês, para que você entenda como o Brasil está inserido dentro disso aqui, ó. É da Escritura, mas eles não colocaram como o Brasil é um dos principais países, uma das principais causas para o povo hebreu. Rapaz, vocês vão ficar... Eu não sei se vocês vão ficar maravilhados ou vocês vão ficar assustados. E nós, no vídeo passado, nós contamos a história dos fenícios, né? Aqui no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, e em parte do Brasil, mas tem mais. Inclusive, ontem eu falei com uma pessoa que mora em um local ali, se eu não me engano, no Ceará, e ela está em um desses locais que eu mensurei no vídeo passado sobre as construções dos fenícios aqui. Os fenícios tomaram um golpe, tá? da então Inglaterra, mas esse é um assunto muito lá para frente, porque assim, a gente vai ter que ler bastante história, mas eu vou dar só a nata, só por cima, sabe? Para você, vou botar o docinho na sua boca. Inclusive, eu estou fazendo a parte 2, porque uma irmã me pediu e falou: olha, Denilson, gostei do que você falou. Então eu resolvi fazer a parte 2 desse vídeo. Vamos começar pelo Brasil, né? É o Brasil que está em pauta aí. O Brasil, gente, é a terra de Canaã, a terra prometida para Canaã, a nova Canaã. Mas quem é Canaã, Denilson? Canaã, ele foi neto de Cã, ele era neto de Cã. Então ele foi amaldiçoado, ele foi a bênção da terra prometida de Canaã era para o descendente de Cã. Mas ele foi amaldiçoado por Noé, não foi porque ele viu a nudez, porque na verdade não foi ele que viu a nudez, foi Cã. Canaã, ele começou a praticar feitiçaria, ele começou a praticar magia braba, aquelas magias e encantos que foram feitas antes do dilúvio, que culminou num grande dilúvio. Olha como é que é a história. E onde está o Brasil nessa história toda, Denilson? Então, as 12 tribos... Posso falar 14 tribos? Vou falar as 14 tribos. Porque tem uma tribo que era mulher, a tribo de Diná. Você já ouviu falar da tribo de Diná? Nunca ouviu falar? Então, Diná era uma das filhas de Jacó, que ela perdeu a virgindade, suposto estupro, por um príncipe. Então ela não foi mais mensurada nas 12 grandes tribos. E uma das tribos, a tribo de José, ela se dividiu em 2, que criou a tribo de Manassés e a tribo de Benjamim, de Efraim. Manassés e Efraim. Denilson, é uma confusão esse negócio de tribo, né? Pois é. E eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que vai deixar vocês de cabelo arrepiado. Vai deixar vocês de cabelo arrepiado. O Brasil, ele... Puxa, rapaz, eles esfregaram isso na cara da gente, rapaz. O Brasil nunca existiu, tá, gente? Nunca existiu. Esse nome foi batizado pela maçonaria, só para você ter uma noção do que é isso aqui. E ele foi batizado com os 4 nomes, 2 esposas de Jacó e 2 concubinas, que era Leia, Bia, Zípora, se eu não me engano, se não for Zipa, e Raquel.
Mas tem uma letra A aí, que é supostamente uma outra mulher que entrou nessa história, ok? Então, o nome Brasil, ele foi criado, né, ele foi criado pela maçonaria, gente. Por incrível, independência do Brasil, o nome Brasil foi criado pelos maçons, com o apoio da Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. Eles armaram tudo para essa terra que nós estamos pisando aqui, gente. Essa terra que nós estamos pisando. Paz, meus senhores. Essa é a terra prometida para Moisés e para as 12 ou 14 tribos descendentes de Jacó. Só que alargue Jafé sua tenda, e Sem e Canaã lhe sejam como servo. Então, esse alargue Jafé que está escrito em Gênesis, que foi feito, essa profecia, foi o próprio Yahweh que fez ela, o próprio Yahushua, está se cumprindo nos dias de hoje. O povo que está aqui na América, todo o povo que está na América é hebreu. A maioria do povo que está na América é hebreu e o que eles chamam de mestiço, misturou tudo. As tribos se misturaram aqui na América, em particular no Brasil. E essas tribos que estão aqui, elas foram, porque elas esqueceram de Yah, ou de Yahweh. E por elas esquecerem de Yahweh, houve uma grande maldição sobre essa população. E essa população brasileira está dormindo. Você que está aí do outro lado, que está frequentando uma igreja evangélica criada pelas pessoas que criaram esse país. É isso que eu estou falando para você. Os padres, a igreja romana, Roma, ou seja, a França é Inglaterra, a Grécia é Inglaterra, a França é Roma. Eles se transformaram em ninja. Vou falar assim para vocês entenderem. Sabe aquele cara que anda nas sombras, que na verdade não quer ser visto? Ele está mandando por trás, ele é aquele que articula. Então vocês vão começar a colocar os neurônios para funcionar quando a gente fala de Guiana Francesa, que está ao norte lá do Amazonas, e sobre as Ilhas Malvinas, que estão aqui na Argentina. Uma parte nas Malvinas é da Inglaterra, você pode pesquisar. E as Ilhas Guianas é onde tem as forças da França. Dentro do território existia uma briga entre as 12 tribos. As 12 tribos, gente, elas se tornaram o que eles chamam de índios, indígenas. Os indígenas nada mais é do que os hebreus. Os hebreus que esqueceram a sua comunhão com o Pai. Olha que coisa, né? E os fenícios, que eram amigos dos hebreus, eu li no vídeo passado, os fenícios estiveram aqui. Os fenícios eram os únicos que conheciam as rotas todinhas marítimas, por causa dos sinais do céu. E eles, logo após, tomaram um tombo dos gregos, que é a Inglaterra, que deu a maior rasteira neles, enganando eles, dizendo que para eles ensinar os caminhos, as rotas. E na verdade a Inglaterra, você sabe, que são os gregos, eles são os maiores piratas do mar. Denilson, é verdade, eles são os piratas do mar. Agora você vê, né? E a gente entrou aqui na escola, no MEC, e eu vou voltar de novo na história do Monte Pascoal. E o que isso tem a ver com a Bíblia, Denilson? Com essa escritura aqui, ó. Gente, nós somos um povo herdeiro. Você sabe o que é herdeiro? É aquele que herda. Por isso que cada um de vocês tem um pedacinho aqui. Um pedacinho em cada lugar, nesse grande país chamado Canaã. Brasil. Vamos ler um pouquinho? Depois eu tenho mais informações para você. Hoje na live vamos falar mais um pouquinho. Tá bom? Hoje às 19h15. Eu quero você comigo.
você historiador, para estar comigo aqui comentando nessa live. A nação brasileira tem que conhecer o nosso Pai. Nós temos que conhecer o nosso Pai. Nós só vamos estar seguros quando todos os brasileiros conhecerem não o Deus que eles colocaram para vocês, não o Oxalá, não o Jesus ou o Jeová, não o Hashem, nem o Elohim, nem o Yud-Heh, Vav-Heh, não é esse que você tem que saber. Você tem que conhecer Yahweh, o Altíssimo, Yahweh, o Criador dessa beleza que é o mundo. Ele é o idealizador, ele que idealizou tudo. E ele só quer que você o reconheça, só isso. Você não precisa fazer nada, você não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa se ajoelhar, não, você só reconhecê-lo como Pai, como aquele que criou tudo isso. E não dar essa mera importância a outros deusezinhos que não merecem. Mas por nosso Pai ter dado livre-arbítrio, então esse povo está fazendo essa lama. E o povo do Pai, o povo do Criador, o povo aqui de baixo, o povão, esse povão que o Pai escolheu está sendo massacrado porque é um povo desobediente. Mas os pingos vão ser colocados nos is. Ah, meu amigo, mas vai ser sim. Então você vai começar a descobrir que o nome de Jesus é falso, que o nome de Jesus foi criado para te enganar, para não falar de quem é o Messias. Ele também não era índio, tá? Tem muitas pessoas pensando que Yahushua é índio, ou pensa que Yahushua é da Arábia Saudita, ou é um talibã. Tem muita gente que pensa isso, tá? Eu pensava. Yahushua, gente, ele não tem nada a ver com reino nenhum, apesar dele ter vindo na descendência do rei Davi, porque ele é rei, ele não iria vir com a pompa dele de rei, porque ele não quis, ele optou para vir lá. É como se ele pegasse todo o poder que ele tivesse e falasse assim, não, eu vou ver como é que é o ser humano na essência, lá embaixo, aqueles que estão massacrados, os rejeitados, eu quero vir como eles, para poder sentir o ódio, ver quem são as pessoas que realmente vão me aceitar, não pela minha condição, né? Porque o Pai detesta quando você está com ele por interesse, o que quebra essas igrejas evangélicas no meio. Porque você só vai lá, as pessoas só vão lá. E é a história, eu sei que eu fui pastor. Ó, toda vez que nós dávamos na igreja, ó, óleo ungido, rapaz, a igreja, ó, rosa do amor, sal ungido, eles chamam disso de ponto de fé. Aí pegavam as passagens de Yahushua, que Yahushua cuspiu, fez um lodo, né, e curou o cego, ou mandou lavar, pegou o barro, mandou lavar lá no tanque de Siloé. Você está entendendo o que eu estou te falando, gente? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês? Então, essas igrejas, essas células da igreja católica, elas foram criando e tomando corpo dentro da nação brasileira. E aí a gente vê, por isso que eu sempre perguntava assim, quando eu era evangélico, pô, mas se os índios não conhecem a Deus, como é que eles vão ser salvos? Não é verdade? E eu ficava assim, a gente tem que evangelizar os índios. Gente, todos eles, todos nós, olha só. O que foi tirado de conhecimento de vocês? Em nós há um espírito, certo? Em todo ser humano, em seres humanos, existe espírito, certo? E alma. Espírito e alma. Seres híbridos não têm almas, são espíritos vagantes. Os híbridos são espíritos vagantes. Ué, Denilson, existem híbridos humanos? Sim, existe. Eles conseguiram entrar na Matrix, e eles conseguiram entrar porque eles achavam que ele ia burlar o plano do Criador Yahweh, mas não burlaram. E agora eles estão tentando mudar todo o ser humano, o código genético do ser humano. É para você se assustar, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles estão tentando mudar o seu código genético. Você está me entendendo o que eu estou falando?
Eles estão tentando, os caídos e os híbridos, estão tentando mudar o seu código genético. É muito sério. E tudo isso está inserido no que esconderam da história do Brasil. Vocês estão me entendendo, gente? Aí você pega um pastor desse, me perdoe, formado em teologia, estudo dos gregos. Ai, gente. Para ensinar assunto do Império Romano. Olha que lama tem na cabeça das pessoas. Aí você começa a entender que o nome Brasil está na nossa cara. O nome das 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas do pai patriarca Jacó. E que nessa terra que nós estamos pisando era uma terra prometida a Canaã. Canaã descendeu, olha, cara, Canaã foi filho de Cã. De Cã procedeu também várias etnias, uma delas é Cush. Por isso que a África que você vê e fala-se que é o berço da civilização, dentro da África tinha o que chamamos de Mitsaim, que é o Egito, onde tem o berço da civilização humana, é o berço, mas não é onde nasceu. Onde nasceu foi em Salém, foi em Arruxalaim, ou Yaruxurum, que também tem nome de tribo. Olha que coisa interessante, né? Yaruxurum é nome de tribo, Arruxalaim é nome de tribo, e o nome do Brasil tem nome das 4 mulheres que geraram as 14 tribos de Israel. E os fenícios, esses fenícios estão aí, eles sabem das... Olha, o árabe, os fenícios, os marroquinos, eles sabem muito mais da história nossa do que nós sabemos. Você que está aí do outro lado, que está dentro das igrejas, as igrejas evangélicas e católicas, que são o povo catequizado. É o que eu vou dizer para você, mas as evidências estão aí. Vamos para as evidências? Vamos lá? Poxa, Denilson, eu gosto tanto quando você fala, porque você fala de uma maneira bem, né? Uma maneira bem clara. Hoje nós vamos falar, hoje à noite, sobre o estupro da Diná, ou a perda de virgindade da Diná, de uma das 12 tribos. Vocês não queriam que eu falasse? Eu vou falar sobre a 13ª tribo, né? Ou melhor dizendo, 14ª tribo, vou botar assim. Ela não entrou, mas tem seus descendentes e eles, pasmem, e essa descendência existe, tá, pessoal? Esse povo existe. Esse povo não foi, ele foi excluído pelos machistas que escreveram a Bíblia. Porque quem escreveu a Bíblia excluiu a mulher desse meio todo aqui. Sabe por quê? Por causa do pecado da Eva. Claramente, tu vê no Novo Testamento que tem lá até fatos que vai fazer você pensar que mulher ser submissa e tem que pisar. E a Yahushua veio e mudou muita coisa, gente. E a Yahushua veio e mudou muita coisa. E a Yahushua quebrou a maioria dessas leis. A única maldição que a Yahushua não tirou foi a única maldição que o Pai colocou sobre os seres humanos. A mulher tem que sentir dor para parir. E o homem tem que comer do suor do próprio rosto. A terra não vai dar nada mole. Mas o homem também já encontrou uma forma de burlar a natureza. Fazendo rotação de cultura, sabe? Manipulando geneticamente os produtos. Hoje você vê frutos sem caroço. Quando você já se viu fruta sem caroço, gente? Fruta que não pode... Porque antigamente a gente sabia o seguinte, ó, o abacate tem um caroção grandão, né? Tem aquele caroço em terra e vai sair a fruta. Você pega o limão hoje, corta o limão. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou cortar ao vivo um limão aqui para vocês verem.
Desculpa aí, saiu um tempinho. Ó, eu peguei uma faca e peguei um limão. Ó. Olha aí, gente. O limão não tem caroço. Olha aqui, ó. Ó, Denilson, isso é uma espécie de limão diferente. Não, gente, meu tempo via muito carocinho aqui dentro, ó. Não tem caroço. Isso aqui é uma fruta híbrida. Híbrida, ó, hibridismo, tá vendo? Vocês estão vendo? Mas a pessoa pega, vai no mercado e compra, pô, peraí. Cara, eu vou tá barato, o limão tá 2 e pouco. Por que foi feito isso? Gente, aí vem muita coisa atrás disso aqui, gente. Tem muita coisa mesmo. Ó, talvez vocês não reparem, me perdoem, mas muita hibridização que tem nas plantas, que tem nas pessoas, na vida humana, nos animais, na comida tem hibridização. Lembra que a Ruxa falou que seria como nos dias de Noé? Talvez você está pensando assim, mas não é isso. Não é isso? E tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou ficar só nesse assunto, porque o meu assunto é sobre os fenícios no Brasil. Olha aí, vamos ler. Vamos ler agora, vamos ler um pouquinho, tá bom? Esse é um estudo que eu tenho, eu já disponibilizei ele lá no grupo de WhatsApp, no grupo DRM. Olha aí, ó. Eu vou ler junto com vocês e vou lendo, tá, pessoal? O fenício do Brasil. É famosa a chamada inscrição do Paraíba. O nome deu-se lugar de origem ao primeiro a dar notícia da sua existência. Foi em 1864. O estudioso brasileiro Landislau de Souza Melo Neto. O Melo deve ter alguma coisa, né, do ex-presidente, né? Que se baseou num desenho enviado 2 anos antes ao Museu do Rio de Janeiro por um tal Joaquim Alves da Costa. Ninguém, nem mesmo Landislau Neto, viu alguma vez o original. Esquecida durante os anos, a inscrição foi trazida para Ribalta em 1968, no ano que eu nasci, pelo americano Cyrus Hagar-Gordon, que voltou a analisar, afirmando teoricamente a sua autenticidade. Então ele autentificou o documento. É este o texto: e nós somos filhos de Canaã de Sidom. Olha aí, gente, nós somos filhos de Canaã de Sidom, cidade do rei e do comércio. Então os tunisianos ou os fenícios, eles inventaram o comércio depois pelos gregos, pela Inglaterra. E começou-nos a esta praia distante. Sacrificávamos um jovem aos deuses e às deusas. Olha o sacrifício de humanos aí. Olha aí, gente. E no ano 19º de Irão, nosso rei poderoso, partimos de uma cidade no Mar Vermelho e viajamos com 10 navios. Mantivemos-nos juntos no mar durante 2 anos. 2 anos no mar, gente. E a volta da terra de Cã, África, tá ouvindo? Eles foram circuncidando a África. Nós estamos na África, tá, pessoal? O Brasil era parte do continente africano. Mas a tempestade nos separou-nos e nunca mais nos encontramos com os nossos companheiros. Assim viemos ter aqui 12 homens e 3 mulheres em uma praia, que eu, o almirante, governo, possam os deuses e as deusas favorecer-nos. O Gordon acreditava existirem nesse texto particular linguística que não podiam ser conhecidas por falsários em 1872, uma vez que só mais tarde eles tornaram do conhecimento do estudo. Landislau Neto divulgou a inscrição em 1874. O parecer de uma das maiores autoridades da época, Ernest Renan, foi assim que ele teve o conhecimento absolutamente negativo, classificando-o categoricamente como falsa. Como resposta, Neto respondeu a Renan em 1885 em uma carta aberta, e nesta revela que teve dúvidas sobre o que se interessar pelo problema de devidas expressões de Dom Pedro II.
administrador das culturas clássicas e pré-clássicas, estudioso de línguas semitas. Dom Pedro era estudioso de línguas semitas, línguas dos asiáticos, tá, pessoal? Não tendo conseguido identificar o remetente da carta e nem a propriedade do Pausio Alto, onde a inscrição for achada. Neto escreve a 5 pessoas, 4 estrangeiros e 1 brasileiro, que considera capaz de fabricar a inscrição fenícia. E na resposta, um deles julga ter encontrado a caligrafia do misterioso Joaquim Alves da Costa. Escreve-se uma segunda vez na carta-resposta, que não lhe deram nenhuma dúvida, crer identificado o falsário, mas nunca chegaria a revelar o seu verdadeiro nome. Por quê? Segundo Geraldo, né, as referências ao soberano tornam-lhe na principal suspeita, tanto mais porque era precisamente um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Então, alguém escondeu uma prova, né, uma prova cabal de que os fenícios estiveram, né, aqui no Brasil. A existência de um império colonial fenício no Nordeste brasileiro. Olha aí, vou lendo, hein, gente. No século passado foi encontrada em Pouso Alto uma pedra de uma inscrição escrita em arcaica, submetida a Landislau Neto, reputado intelectual e precursor de estudo da pré-história do Brasil, inscrita por ele, identificada como fenício e traduzida para o português. Depois de anos de acirrados debates, inclusive na imprensa mundial, esta inscrição terminou por ser considerada apócrifa, caiu por completo no esquecimento. Recentemente, entretanto, voltou a ocupar a atenção dos estudos graças às pesquisas feitas pelo professor Gordon, dessa universidade em Boston, uma das maiores autoridades contemporâneas em línguas mortas. Então, o hebraico, o latim, são línguas mortas, são línguas, também o aramaico também, são línguas mortas. Tanto é que eles criaram agora o novo hebraico, né? O Yiddish, que é uma língua indo-europeia. Que existe professor de hebraico aqui, não tem tá com nada, gente. Essa língua foi inventada para substituir o hebraico arcaico antigo que se perdeu. Na verdade, o hebraico é falado pelas línguas indígenas que estão no interior do Brasil. O hebraico, ele é falado no interior do Brasil, na Amazônia, por tribos indígenas, porque ninguém entende o que eles falam, é através de simbologia. Mas vamos lá para adiante, porque a intenção é falar sobre os fenícios, os tunisianos aqui no Brasil, e como o povo brasileiro está sendo enganado. Você que se diz brasileiro, você que canta, né, o hino nacional, e você não conhece nada da história desse país. Esse país foi invadido em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que não era o nome verdadeiro dele, tá? Nem Américo, nem Cristóvão Colombo. Não, são tudo nomes fictícios, são... a gente fala que são fake news, né? Como Einstein, como outro, Newton, tudo fictício, tudo... Não descobriram nada, não criaram nada, tudo que eles querem, tudo que eles alcançam, eles escavam. Cavaram uma nuvem aí agora esses dias aí. Vai vir mais história aí, hein? Escreve que vai vir mais história aí. O Furlan, rapaz, está mandando mensagem direto, mas ele não sabe que eu estou vivo. Aí, Furlan, você que está me vendo aí, tá vendo você aí saindo aí? Aí você já vai entender já, quando a gente às vezes não atende as pessoas, né? Porque esse horário pela manhã, eu reservo ele para fazer os vídeos para as pessoas, né? Segundo ele, o vocabulário da construção gramatical que levaram suspeita sobre a autenticidade da inscrição do Pouso Alto nos fins do século XIX são precisamente o que hoje atesta a sua veracidade. É muito difícil provar as coisas, hein? A ciência quer que você prova por A mais B. A história também. Só que esse cara aí, esse Gordon, ele conseguiu provar, cara, que as inscrições eram fenícias e que o nosso alfabeto tem muito dos fenícios dentro. Sabia que o nosso alfabeto, gente, os árabes tinham já os alfabetos, e o alfabeto, gente, ele é uma cópia, escuta, isso aí que eu tô te falando, ele é uma cópia do hebraico. Ele é cópia do hebraico. É cópia, porque uma palavra em hebraico, no antigo, tem vários significados. A língua portuguesa é a mesma coisa. A língua portuguesa, ela precisa, para traduzir ela, do latim, que é uma língua criada pelos padres jesuítas que estavam aqui nesse país e que exterminaram muitos indígenas aqui. Vamos lá.
Em outras palavras, o Dr. Gordon afirma que nenhum mistificador poderia ter forjado há um século vocábulos da forma fenícia, que só se tornariam conhecidos muitos anos depois. Então, muito tempo. Essa inscrição, por exemplo, da Pedra da Gávea, ninguém sabia, mas depois de muito pesquisar, veio a resposta. Essa inscrição era dos fenícios, e os fenícios venderam a informação daqui da África, dessa parte da África, que era a terra de Ufir, né? Essa nova Canaã, eles entregaram de bandeja para os alemães, para os inimigos, que eles iam explorar isso aqui com certeza, né? Que eles exploram até hoje, né? O Brasil é um berço de tudo que tem riqueza, assim como a África. Agora descobriram uma pedra, né? Uma pedra que ela armazena energia na África. Você acha que aqui no Brasil não tem dela? Com certeza tem muito dela. Só que esses lugares, inclusive, é uma tese aí que em Brumadinho foi soterrada por causa disso. Tem muito desse minério lá enterrado debaixo daqueles escombros de Brumadinho. Mas não sou especulador. Pesquise os senhores para você entender, porque nada é por acaso, tá, pessoal? Nada é por acaso. Vamos lá. Somos filhos de Canaã. Somos, por isso que eu estou afirmando para você. Eu afirmo para você que nós, a nação brasileira, os hebreus brasileiros, porque aqui nessa terra, aqui no Brasil, estavam a tribo de Azer, mais tarde visitada pelas tribos de Benjamim e pela tribo de Judá, os judeus e os benjamitas, que foram extraviados, que foram sequestrados e jogados nas margens das nossas praias, pelados, nus e sem identidade. Porque se você perguntar, e você não vai perguntar isso porque não tem condição, mas pergunta a qualquer um pretinho que você vê na sua vida aí, no seu caminho, pretinho, aqueles bem pretinho mesmo, bem pretão mesmo, escurinho, pergunta a ele quem é o tataravô dele. E mais, pergunta se ele sabe de que lugar da África eles foram extraditados para cá. Não vão saber. Isso foi apagado. Isso foi retirado como se fosse uma lobotomia, colocado uma outra história na cabeça das pessoas, para que ela não se lembrasse da genealogia, porque quando você vai na genealogia, você encontra a raiz de muitos porquê. Denilson, isso é forte, isso é fantástico, gente. Isso, quando você descobre que Yahushua era seu irmão mais velho, e que ele veio buscar a casa perdida de Yahushurum, você fica feliz. É por isso que eu fico feliz, porque eu sou a casa perdida de Yahushurum. Eu sou a casa perdida de Yahushurum. Eu não preciso de igreja, de templo, para a gente poder adorar. E nem você precisa ir. O templo que eu estou te falando não é só igreja, não, rapaz. Tem templo espírita, tem templo de tudo, tem mesquita, tem sinagoga. Você não precisa. Difícil isso, né? E um dos principais agora está sendo essa grande enganação, que seja igreja evangélica. Por favor, nada contra os evangélicos. Por favor, por favor. É questão de educação, de você conhecer a história, examinar as escrituras, porque nas escrituras ela deveria contar a história. A história do Brasil deveria estar aqui dentro, ó, dentro dessa Bíblia que você lê, que jamais um pastor vai poder dizer isso para você. Jamais, jamais, como diz os franceses. Não sei se nem se está certo. Somos filhos de Canaã, cidade do rei, comércio que trouxe essas distantes praias, uma terra de montanha. Sacrificamos um jovem aos deuses e às deusas, exaltando no 19 de Irã. Olha só, gente. Eles sacrificaram Deus por causa de Irã. Nossos poderosos reis. Embarcamos no Mar Vermelho e viajamos com 10 navios. Perecemos no mar. Permanecemos no mar junto por 2 anos. Em volta da terra pertencente a Cã. Mas fomos separados por uma tempestade e afastamos-nos aos poucos, companheiros. E assim, apartamos por uma tempestade. Parece que a história é igual do Cabral, não é? Hein, gente? Não parece que a história é igual do Cabral? O Cabral pegou uma tempestade também. Ele estava indo... Olha só, olha, Pitu. Vê como é que isso tudo é mentira?
Vê como é que tem a verdade e existe a mentira. A verdade, ela é absoluta. E a mentira precisa ter uma base para ser contada. Não tem se você pegar a história do Brasil, você vai entender que Cabral estava contando que o mar teve uma calmaria. E por isso eles estavam a caminho da Índia. E quando eles chegaram aqui na terra de Monte Pascoal, eles viram um montão de índios e pensaram que estavam na Índia. E não estavam no Brasil. Mais uma vez dando indício de que a Terra era um bloco só. A Terra foi separada por terremotos, mas era um bloco só. A Escritura não é mentirosa, mas eles esconderam a Escritura e fizeram que um quebra-cabeça. Uma parte da Escritura eles deixaram para o mundo acadêmico, que eles chamam de teologia, e a outra ele ficou para o mundo dos religiosos, e uma outra parte ficou para o mundo, que é a história. Mas todos os três têm que se juntar para formar uma só história. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Uma só história. A história do mundo começa aqui no Brasil. Uau, Denilson! A história do mundo começa aqui no Brasil, na terra de Canaã. E isso aqui nunca foi Brasil. Isso nunca foi Brasil. Brasil, já falei, foi o nome batizado pela maçonaria. Isso aqui é terra de Ufir, Brasiline, ou seja, as 4 mulheres de Jacó. Então a tempestade, fomos separados por uma tempestade e afastamos dos nossos companheiros. Assim que apartamos daqui 12 homens e 3 mulheres numa nova praia que eu, almirante, controlo, mas auspiciosamente possam os exaltados deuses de Deus a interceder em nosso favor. Eles fizeram uma adoração quando chegaram aqui por causa dos indígenas que estavam aqui, que adoravam outros deuses. Como diz, parece que foi quando o Cabral chegou aqui, né? Aí Frei Henrique de Caminha rezou a primeira missa. Tem alguma coisa semelhante nisso aí. Como diz o texto, partindo de Geber, a referida expedição tentou a circunnavegação da África em sentido contrário ao tentado por Cabral. Olha aí, ó. Um dos maiores, porém, foi desviado pelos ventos das correntes marinhas. Viu que eu li para você? Para o litoral brasileiro, ao atingir o ponto do fenômeno idêntico que ocorreu com a frota portuguesa. Olha a história. Parece que essa história foi copiada, hein? Para colocar na história do Brasil. A circunnavegação da África pelos fenícios, comenta agora, indica um forte espírito de aventura e exploração, um alto nível de arquitetura naval, disponibilidade de pessoal náutico treinado e um efetivo conhecimento da ciência da navegação. E acrescenta que as viagens dos fenícios e seus aliados cananitas, olha aí, ó, os cananitas de Canaã, hebreus, edomita, moabita, catinguenses e outros, hebreus, moabita, edomita, catinguense e outros, para o novo mundo, continuaram através do século. Então o novo mundo é aqui no Brasil, que eles estavam dizendo. Segundo esse nome engraçado, Ludovico, elas só terminaram em 1146 a.C. com a construção de Cartago. Olha só, gente. Aí tu vê como é que a história é estranha, né? Antes de Cristo. E a Rúshua nasceu provavelmente no ano de 1500 e pouco, e a Rússia deve ter nascido em 1500 e pouco. E a Rússia já estava existindo quando eles fizeram essa manobra, no calendário hebraico, de trocar essas informações e inventar essa mentira para dizer que criaram o Brasil. Olha que coisa interessante, hein? Que coisa interessante. É sinistro que eu estou te falando para você. Porque eles tiveram que mudar toda a história, cara. E tirar a história, eles tiraram a história do povo hebreu de dentro das escrituras e colocaram a história deles, jogaram tudo para a história comum e separaram a história de religião para dentro da religião. E para os acadêmicos, os despertos, né, entre aspas, os acadêmicos que estudavam os gregos, então, né, os deuses gregos, os deuses da Inglaterra, os deuses desse país, né, eles deram livros apócrifos, separaram os livros.
para criar uma confusão na cabeça das pessoas, e eles jamais achavam que o povo iria descobrir isso nunca, porque os índios estavam com a língua morta. E a nação, o povo que estava aqui, que estava vindo para cá, perdeu a identidade. Então, teoricamente, Satanás achou assim, ó, eles não vão saber, não vão descobrir nada sobre A, mas o pai é sensacional, cara, o pai é fantástico. Yahushua é fantástico, gente. É fantástico. Como ele fez, está nos fazendo, isso é revelação. Isso é revelação que a Bíblia fala, que conta para revelar a verdade. Não é aquilo que a irmã fica revelando a vida dos outros, não. Revelação é isso que eu estou contando para vocês. Aí, ó. E dentro desse quadro histórico que devemos analisar, a tese de Ludovico, sobre as 7 cidades, ruínas do grande centro nacional político e religioso, que sob o domínio colonial dos fenícios teria agrupado 7 poderosos povos tupis numa gigantesca confederação, de acordo com Ludovico. Os povos tupis, vindo da ilha de Caraíbas, fixaram-se nesse local, município de Piracuruca, onde as piagas, os sacerdotes de Tupã é Yahushua, tá, gente? É que eles botaram o nome de Tupã. Teriam guardado as tradições e a língua dos tupis. O nome Piauí, aí pessoal do Piauí, o nome Piauí teria sim sido sua origem na palavra Piauí, ou seja, terra das piagas. Olha só que coisa interessante. E Ludovico, depois de estudar extensamente as 7 cidades, elaborou uma planta com uma indicação dos seus diversos componentes. Primeiro vem a sucessão de Rochedo, 1200, extensão de ruína das ilhas avançadas, cuja alombada se teriam abrigado outrora batalhões de guerreiro. Transportar a esta linha um desfiladeiro que conduz às muralhas da fortaleza, formada por enorme bloco de pedra de 5 a 10 metros de altura. A fortaleza abrange uma área retangular de 25 hectares, deixando antever para leste os mais alguns catráfortes, cidades. Os rochedos estão e se dividem em 2 linhas comprimidas, por entre as quais se estende por um parque alvoredo sombroso. Assim começa a segunda cidade cheia, casa, arcos, pequenas torres, marginando uma larga, extensa avenida. Então essas pedras dos fortes que estão em todo o Brasil, ela tem uma origem fenícia, tá? A terceira cidade é Castelo de Grande Muralha, que se ergue a 21 metros de altura, cujos grandiosos ficavam compreendidos o Salão de Congresso, sede do governo e templo. Aí se encontra a escultura primitiva e grande estátua do sacerdote-chefe de uma vasta coleção de pedras lisas finas, cortada simetricamente, uma biblioteca talvez, onde a ação corrosiva de quase 3 milênios apagou os últimos vestígios de uma cultura ignorada. Abaixo o sistema e a mesma aparência das primeiras, as cidades terminaram ao pé da Serra Negra, onde suas muralhas ainda se alongam em semicírculo, fechando um trato do campo fértil dos tanques subterrâneos da água perene. Em defesa da tese da existência do Império Colonial Fenício, setentrião e nordeste brasileiro, cuja sede seria Pirarucura, Ludovico apresenta em seu livro Antiga História do Brasil uma abundante documentação baseada em dados etnográficos e histórico-arqueológico da língua, apoiando-se ainda na narração de Diodoro, o grande historiador grego contemporâneo de Júlio César, que teria descrito as viagens dos fenícios ao Brasil. Segundo Diodoro, citado o LS e os fenícios, quando os gregos destruíram Troia, levaram milhares de troianos e seus aliados para suas concubinas, e com eles fundaram diversas cidades com o nome de Troia. Olha a cidade, olha a história de Troia aí, hein, pessoal. História de Troia. Deixa eu... Esse livro eu já coloquei lá no grupo DRM. Deixa eu ver, adiantar mais um pouquinho aqui. Vamos lá para a Pedra da Gávea, um dos pontos mais exuberantes e misteriosos da cidade do Rio de Janeiro. O maior monolito à beira-mar do planeta, formado por 2 tipos de rocha distinta, é a base Gneiss e o Templo do Granito, com uma localização privilegiada à beira-mar, no bairro de São Conrado, encanta moradores e visitantes. No entanto,
vem algum tempo intrigando seus observadores mais atentos, assim como estudiosos e cientistas, por algum detalhe que a pedra apresenta. Por conta disso, algumas teorias de expedições que foram organizadas na tentativa de desvendar o mistério da montanha, o que em todo resultado me faz acreditar ter sido um templo fenício. Talvez não haja no Brasil uma montanha cercada de tantas lendas e mistério, que é a Pedra da Gávea, tá, pessoal? Eu já ouvia falar na possível presença de fenícios no Brasil sobre o Rio de Janeiro e receber a incumbência de produzir um trabalho científico de alguns temas, né? A Pedra da Gávea apresenta, além do seu formato inusitado, lembra em muito um homem com barba e várias inscrições que, depois de algum estudo, soube-se que trata da descrição fenícia de Dom João VI. Já havia recebido de um religioso um relatório que citava os caracteres como idiomático e do tempo do descobrimento do Brasil. Por isso relata a importância mais tarde da inscrição chamada de atenção também do seu filho, o imperador Dom Pedro, né? Um sábio cientista amazonense chamado Bernardo Silva Ramos publicou o livro que veio aclarar em muitos arcanos pela quais a Pedra da Gávea encontra-se envolto um livro da inscrição, a tradição da América pré-histórica, especialmente do Brasil, e em todo o Brasil a inscrição que pela apreciação se montaram ou se mostraram repleta de caracteres fenícios, gregos, árabes e chineses. Os fenícios que estabeleceram em nosso país de maneira ostensiva e deixaram marca em todos os lugares. Pesquisadores alemães diz que os fenícios estiveram no Brasil por pelo menos 800 anos. 800 anos os fenícios estiveram no Brasil. Tem mais história? Nós estamos com 46 minutos. Eu vou terminar essa live mostrando algo para vocês. Espera aí, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu vou mostrar para vocês nessa live. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se a gente consegue. Essa é a minha foto aí, tá, pessoal? Não se assusta, não. Essa é a minha foto. Eu vou mostrar para vocês algo. Cadê o trem? Ah, tá aqui, galeria. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar para vocês algo fantástico que eu tirei hoje pela manhã. Ah, tá aqui, ó. Ó, mas deixa eu ver aqui. Ah, ih, rapaz, eu não consigo. Ah, não, tá aqui, rapaz. Ué. Deixa eu ver aqui. Eu ia mostrar para vocês o Monte Pascoal. Essa cena linda que vai... Vou diminuir aqui. Essa cena linda que vai encerrar nosso vídeo. Eu quero encerrar com essa cena linda. Eu quero que vocês prestem atenção nas cores que estão na cabeça dessa índia pequenininha aí. Esses índios são os índios tamoios. Os índios tamoios, a sua grande maioria, estava lá naquele lugar chamado Monte Pascoal, que é na Bahia. E esses índios, eles viviam lá. Olha como são lindas as cores que estão na cabeça dessa índia pequenininha. Não é linda essas cores? Deixa eu falar uma coisa que vai assustar vocês. Deixa eu aumentar aqui que vai assustar vocês. Escuta. Deixa eu olhar aqui do meu lado aqui. Olha só que coisa linda, né? Muito linda. Provavelmente vai ser... Esse aqui é a tribo de Azer, né? Não são índios. Índios que é um nome dos espanhóis. Quando chegaram aqui, eles queriam que eles acreditassem no Deus dele. Eles botavam em Deus, né? Em Deus. Aí botaram o nome deles de índios. Olha só que coisa. Isso aí é pra gente aprender um pouquinho, né? Aí, escuta só. Eles eram maltrapilhos europeus. Você sabia disso? Que eles eram maltrapilhos? Eles andavam igual mendigos. Sabe onde é que eles vieram aprender sobre cor de tecidos? Cor de tecidos. Sabe onde foi? Você quer saber? Aí, ó. Com os que eles chamavam de índios, eles roubaram. Eles roubaram a tecnologia dos indígenas que tinham essas cores lindas. Olha aí os tamoios, os índios tamoios. Lindo, 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 lindo. Aí eles formaram o jeans, as cores do tecido. De onde eles tiraram aí, ó?
os indígenas já faziam uso da cor através das madeiras, né? Eles pegavam, inclusive tem uma história do pau-brasil, né? Que eles pegavam, que arrancavam o pau-brasil por causa da tinta do pau-brasil, né? Você sabia disso? Não sabia disso, não? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Hoje às 19 horas. Vamos falar mais um pouquinho? Vamos conversar mais um pouquinho? E aí eu quero você que participa de história, você que conhece e pode ajudar, agregar nos comentários. Venha ficar conosco hoje às 19 horas. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixa o seu like e compartilhe nosso vídeo e se inscreva, gente. Vamos aderir à campanha do Mais Um? Então eu vou pedir a vocês, eu posso pedir? Não é oferta não, pessoal, não é oferta não, que é isso, gente, não é oferta não, vou pedir para você, pedir para alguém se inscrever no nosso canal. Nosso canal está crescendo, é difícil crescer na plataforma do YouTube, nosso canal está crescendo, então chame mais pessoas, historiadores, para saber a história do Brasil. O nome do Messias é esse aqui, ó, Yahushua. Eu termino com a tribo de Azer, que são os índios Tamoio, e o nome que eles têm como Tupã, né? Mas o nome verdadeiro do Tupã é esse aqui, ó, Yahushua. Tá bom? Forte abraço. Fique na paz de Yahushua, gente. Tchau.